Vamos falar de mulher determinada? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vou comentar com vocês Casa de Bonecas do Ibsen, uma peça de teatro. Eu recentemente fiz um vídeo sobre outra peça do Ibsen, O Inimigo do Povo, vou deixar aqui nos cards, e aí por ter lido esta peça, que eu acho incrível, eu resolvi reler esta aqui, Casa de Bonecas, para fazer um vídeo porque eu acho que o Ibsen merece. Antes de começar a comentar, eu já aviso que vai ter spoiler. Não dá pra fazer um bom comentário, um bom vídeo sobre essa história aqui sem dar spoiler, porque o que interessa comentar é o fim. Estamos aqui na Noruega, segunda metade do século XIX. Temos a história da Nora, uma mulher casada há 8 anos, com 2 ou 3 filhos, já nem lembro. O marido dela trabalha num banco e foi promovido a diretor do banco. E logo no começo da história surge uma amiga dela, das antigas, e elas estavam afastadas há muito tempo. Essa amiga agora está numa situação complicada, acho que viúva, com necessidades materiais. E ela fala com o marido, intercede, né, em favor da amiga, pedindo para ele arrumar uma posição para ela no banco, já que agora ele é o chefe. Paralelamente, a gente descobre que um dos funcionários do banco é um cara com quem a Nora tem um rabo preso. Agora, por que ela tem rabo preso? Porque ela deve, ele foi uma espécie de agiota, porque ele emprestou dinheiro para ela numa situação passada que ela estava em apuros, o pai doente, o pai dela acabou por morrer e o marido doente, então ela pegou dinheiro emprestado desse cara por conta dessa situação, do marido e do pai. O pai dela acabou por morrer e ela falsificou a assinatura do pai para assinar lá uma nota promissória, alguma coisa assim. E este cara sabe que ela falsificou a assinatura e ela deve dinheiro, ela vai pagando, ela vai conseguindo do marido dinheiro. Ela não pede presente, ela pede dinheiro. Ela vai fazendo as economias, vai dando um jeito dela lá para ir pagando a dívida, porque ela não quer que ele saiba. E com essa situação de o marido assumir um posto no banco, ele demitiu esse cara, porque não era um bom cara e tal. Esse cara começou a chantagear a Nora. Ele queria que ela intercedesse em favor dele. E ela tentava interceder, o marido já logo cortava. E ficou difícil ela interceder em favor dele, já que o cargo que ele ocupava seria ocupado pela amiga dela. E também ficaria difícil ela insistir mais em favor deste cara, porque o marido iria desconfiar dela. E ele foi mesmo demitido, depois ele começou a pressionar a Nora para ser readmitido. Ele queria voltar ao banco. Se ela não fizesse isso, ele contaria, o nome do marido iria para a lama dela, né, por ter falsificado a assinatura, por estar devendo dinheiro, o marido dela, diretor do banco, não ia pegar bem. E o cara pressionando até que ele mandou uma carta pelo correio para avisar o marido, e ela passa maus bocados, enfim. Resumindo a história. Mais pro fim, ela e o marido, acho que foram numa festa fantasia e tal. E ela e a amiga dela estava esperando, essa amiga estava esperando ela na casa. E aí há um encontro entre essa amiga e este cara para quem a Nora devia dinheiro. E aí a gente descobre que eles se conheciam, né? Eles estão se reencontrando depois de muitos anos. Parece que eles foram namorados, mas essa amiga da Nora o preteriu, casou com outro. E aí agora ela tá viúva, você vê que eles reatam. E por conta deles reatarem e tudo mais, este cara acaba por cancelar, não quer mais contar para o marido da Norma, tal, toda a sujeira, toda a situação dela, e quer pegar a carta do correio, enfim, alguma coisa assim. Só sei que o marido vê a carta e tal, e aqui a história fica interessante. Por quê? Durante toda a história, o marido tratava a Nora como se ela fosse uma bonequinha. Por isso o nome do livro, Casa de Bonecas. Como se ela tivesse um conto de fada, como se ela fosse uma idiotinha, nhenhenhê, chamava ela desses apelidos ridículos, cotovia, sei lá o que, corcinha, sei lá, alguma coisa assim. Ela se comportava tal qual para fazer jus ao apelido, inclusive. Aí quando ele descobre, ele lê a carta, ele vê o que aconteceu, ele fica muito preocupado com a imagem dele. A primeira preocupação dele é essa. E começa a tratá-la muito mal, sem nem procurar entender o que de fato tinha acontecido. Ele não sabia que ela tinha
pego dinheiro emprestado por conta da doença dele. Ele não quis saber, ele foi maltratando ela porque estava preocupado com a própria imagem. Aí depois, logo em seguida, ele descobriu que não, que o cara não ia dizer mais nada, enfim. E aí acontece o que há de mais interessante na peça. A partir desses dois comportamentos do marido, o primeiro de maltratá-la e o segundo de voltar atrás, de voltar tudo ao normal, começa, quando viu que nada ia acontecer de errado, ele começa a tratá-la como tratava antes, toda cheia de nhenhenhenhen. Mediante esses dois comportamentos do marido, ela esfria de uma maneira tal, ela tá lá ainda fantasiada, porque veio do baile, lá, festa fantasia, ela vai pro quarto, troca de roupa e aproveita e já faz as malas dela. E ele não entende nada, e ela fala que vai embora. E aí eu vou ler uns trechos para vocês verem. Nora imperturbável. Quero dizer que das mãos de papai passei para as suas. Você arranjou tudo ao seu gosto, gosto que eu partilhava ou fingia partilhar, não sei ao certo. Talvez ambas as coisas, ora uma, ora outra. Olhando para trás agora, parece-me que vivia aqui como vive a gente pobre, que mal consegue ganhar o seu sustento. Vivia das gracinhas que fazia para você, Thorvald, que é o nome do marido. Mas era o que lhe convinha. Você e papai cometeram um grande crime contra mim. Se eu de nada sirvo, a culpa é de vocês. Percebam a tomada de consciência dela. Então, por essa atitude, por esses dois comportamentos subsequentes do marido, ela tem uma tomada de consciência e ela analisa dela assim, toda em perspectiva. O papel que ela cumpriu em relação ao pai e em relação ao marido. Isso fez com que ela se esfriasse, ficasse imperturbável, ficasse gelada e tomasse uma decisão. Aí o marido fala assim: como você é injusta, Nora, e ingrata, não foi feliz aqui? Ela fala assim: nunca. Julguei que sim, mas nunca fui. Era alegre, nada mais. Você era tão amável comigo, mas a nossa casa nunca passou de um quarto de brinquedos. Fui sua boneca esposa como fora boneca filha na casa do meu pai. E os nossos filhos, por sua vez, têm sido as minhas bonecas. Eu achava engraçado quando você me levantava e brincava comigo, como eles acham engraçado que eu os levante e brinque com eles. Eis o que foi nosso casamento, Thorvald. Ou seja, foi um faz de conta, um conto de fada. Quando os problemas surgem de fato e merecem uma postura de companheirismo, de maturidade, cadê? É disso que ela sentiu falta. Ela fala assim em outro momento: você, porém, não pensa e nem fala como homem a quem eu possa me unir como companheira. Uma vez tranquilizado, não sobre o que poderia acontecer comigo, mas sobre o risco que você corria, e quando não havia mais perigo, pelo menos no que se referia a você, você fez como se nada tivesse acontecido. Eu tornei a ser uma avezinha canora, a sua boneca, que você passaria a proteger com muito mais cuidado, pois percebeu quanto era delicada e frágil. Ela ergue-se e fala: ouça, Thorvald. Nesse momento tornou-se evidente para mim que vivi 8 anos nessa casa com um estranho, a quem dei 3 filhos. Ah, nem vou continuar falando para não ter que lembrar disso. Tenho vontade de partir-me em 1000 pedaços. Não vou ler mais, mas assim, a gente já está no momento final da história, vocês percebem o que ela fez. Ela teve essa tomada de consciência, avaliou a vida toda dela com o pai, com o marido e percebeu que ela só cumpriu um papel que esperavam dela. Trataram ela como se fosse um imbecil, uma coisinha frágil, delicada, ou então, o que eu acho mais provável, incapaz. E quando ela faz algo em benefício dos 2 homens da vida dela, que trataram ela dessa maneira, aí ela descobre que todo o esforço dela foi para isso, para ser tratada dessa maneira. Ela tem essa tomada de consciência e ela faz o que a maioria das mulheres no lugar dela não faria. Primeiro, ter esse diálogo franco e dar o nome certo às coisas. Falar as coisas certas na hora certa e para a pessoa certa. Perceber isso e tomar uma atitude, porque muitas mulheres percebem o tratamento inadequado que recebem, mas se comportam como as personagens de Clarice Lispector, que vão varrendo por debaixo do tapete. Ela não, ela percebeu, tomou atitude. Ela tomou 2 atitudes, que é isso que eu acabei de falar as coisas na hora certa, com a pessoa certa, né? E ela tomou a atitude de
ir embora. Ela saiu de casa, abandonou o marido e os filhos. Ela partiu para uma busca de identidade, porque ela percebeu que se ela não se conhecesse, ela não seria uma boa mãe nem uma boa esposa. A partir dessa tomada de consciência, ela não se permitiu mais continuar com a vida que ela tinha antes. Para ela não era possível. Ela tinha que se entender, se buscar, se conhecer, para assim talvez retornar à vida. Pelo menos para os filhos, porque ela só retornaria ao casamento se houvesse uma transformação, no caso dele também. É isso que acontece com muitas mulheres que tocam a vida sozinha, mas a maioria leva os filhos. Mas também acontece de muitas nem perceberem a situação na qual vive, ou perceberem e fingir que nada acontece, pasteurizam. Fingem que nada aconteceu, varrem para debaixo do tapete e seguem a vida. A Nora, pra mim, é admirável. Não estou dizendo que eu faria o que ela fez. Eu acho difícil abandonar filhos, mas também acho difícil, a partir dessa tomada de consciência, dessa honestidade que ela tem em relação a ela mesma, continuar com a mesma vida que levava. Eu entendo a decisão dela. A maioria das mulheres não entende. Isso no século XIX não entendiam e até hoje condenam Nora. Quem lê, a maioria não entende por conta desse abandono de filhos. A gente tem que procurar uma empatia. Para muitas mulheres é impossível deixar os filhos. Para muitas mulheres é impossível continuar com a vida que estava levando. A gente tem que tentar entender esses dois lados. E as mulheres não se ajudam muito. Eu percebo isso cotidianamente, sofro isso na pele. Eu acho que mulher acaba sendo, em boa parte das vezes, o maior algoz da mulher. A mulher algoz da mulher é a outra mulher, né? Nós não somos muito unidas, nós somos competitivas e a gente se apressa em achar alguma coisa no comportamento ou na aparência da outra para desqualificá-la. Temos que ser mais gentis com as coleguinhas. Nós temos toda uma estrutura que já não nos defende, nós temos comportamentos machistas de homens e mulheres, que é contra a vida de mulheres empoderadas, e a gente não precisa que a outra colega, que poderia também estar num estado de autonomia e independência, a desqualifique porque ela, que tomou essa atitude, teve coragem para tomar essa atitude e a outra não. Muita gente fala mal da Nora, condena a Nora, mas eu acho admirável o comportamento dela, a postura dela. Não estou dizendo que eu faria a mesma coisa, mas eu não preciso fazer a mesma coisa e ter a mesma atitude para admirar o outro. Acho que em muitos casos a gente tem que admirar o outro por ele ter coragem de fazer o que a gente não faria. É um reconhecimento das nossas dificuldades. Desqualificar o outro porque ele faz o que a gente gostaria de fazer e não faz, ou não tem coragem, ou não se comportaria da mesma forma, eu acho até um pouco covarde. Eu espero que entendam o que eu estou falando. Não me parece justo. É uma falta de empatia e no caso de mulher com mulher é uma falta de sororidade, né? Mas, voltando aqui à história, por isso que eu gosto do Ibsen, porque ele trata de temas que são atuais, né? A gente viu isso em Um Inimigo do Povo. Ele estava falando de uma situação no país nórdico no final do século XIX. É aqui também, mas são histórias muito atuais, são muito contemporâneas, e porque ele trata de dramas humanos que são sempre relevantes, são sempre atuais. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir este vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.